Olá, pessoal. Boa noite, Paty. Tudo bom, Nislene? Graças a Deus, com você. Tudo ótimo, apesar do frio aqui no sul, hoje tá Aqui também tá terrível. muito frio, né? Aqui tá também. Nossa, demais. Vamos começando a nossa introdução do dia. Olá, Marisa, tudo bem? Doutor Gideon, Jaque. Olá. Deixa eu ver como é que eu troco isso aqui. Estamos ouvindo. Estou tentando trocar isso aqui, não consigo, tá um desfoque aqui que eu não quero. Mas tudo bem, é o jeito. Não consigo estar aqui. Como é que está no Rio de Janeiro? Hoje está frio ou tá calor? Não, tá fresco. Não tá frio, não. Está com um pouquinho de tendência à chuva, mas já passou. Nossa, eu estou com um fundo desfocado e não sei tirá-lo. Ah, mas deixa, não tem problema não. A minha também tá assim, não sei mexer. Bem-vinda, Andréia. Tudo bem, meu amor? Achei. Pronto. Depois tu me ensina a tirar o meu também, que eu não sei. Tá tranquilo. Cá estamos nós. Ok. Acho que vai funcionar. Peraí. Segura. Tá querendo cair aqui. Bom, semana passada nós fizemos uma pequena introdução sobre como que vai ser nossos encontros. Nós vamos fazer, Dr. Gideon, 10 encontros sobre autoconhecimento. Então, eu estou trazendo para esse pequeno grupo algumas técnicas, ferramentas de olhar para si, para os seus sentimentos. Nós vamos trabalhar também empoderamentos, né? Por exemplo, alguns arquétipos, a força do seu animal de poder. Nós vamos trabalhar também meditações. Então, hoje, a sua presença ilustre é para falar um pouco sobre a importância do autoconhecimento, para que seja valorizado mais isso, né? Porque a gente precisa sair de uma situação de vítima para ser mais atuante, ter mais ação. Só que para a gente entender que a gente não é vítima das coisas, das situações, por pior que elas estejam acontecendo, é importante ter essa reflexão no que eu estou contribuindo para que essa situação se mantenha negativa. Ou talvez a situação não é tão negativa e pelo olhar do autoconhecimento eu consigo ver o que há de bom. Então, nós estamos trabalhando o autoconhecimento nisso também, de como fazer essa transmutação das coisas, né? E eu vejo que dentro da sua área, você trará bastante contribuição para nós essa noite. Assim espero, foi um maior prazer. Deixa eu tentar. Deixa eu botar mais uma coisinha aqui para levantar esse celular. À vontade. Oi, Sandra, tudo bem? Bem-vinda. Ok, vamos subir isso aqui um pouquinho, que fica melhor ainda, tenho certeza que vai ficar melhor. Deixa eu só acertar aqui. Está caindo. Toda hora aqui está faltando uma coisa. Agora vai dar certo. Prazer é todo nosso, Andréia, meu amor. Espero que a tua semana tenha sido incrível. Aguardar o Gideon organizar ali. Ele já começa. Ok, agora foi.
Pronto. Quando você quiser, estou aqui me ajeitando só. Olá, Luísa, tudo bem? Podemos prosseguir, Gideon. Fique à vontade, por favor. Já podemos? Não sei, eu estou aqui. Tá, já podemos, já. Sempre 9h05 é o prazo máximo. Já estamos ansiosas. Então, tá bom, vamos começar. Então, boa noite a todos, a todas, né? Sou aqui do Rio de Janeiro, meu nome é Gideon, sou psicólogo, e é sempre um prazer poder falar de um assunto que é fundamental, né? A ideia do autoconhecimento. Eu gosto de começar sempre muito assim, de uma forma bem básica. Quem já me ouviu falar percebe que geralmente eu falo coisas tão óbvias que parecem ridículas, idiotas. Eu geralmente não fico muito teórico, não. Eu vou bem pelo básico. Então, começando por aí, né? Se eu pegar exatamente a ideia de autoconhecimento, a primeira percepção que vem é que estamos falando de informação, uma informação sobre si, né? Uma informação que você busca ter, de alguma forma, para que você amplie a percepção de quem você é e de como você age. Então, a palavra auto, a frase autoconhecimento, a palavra autoconhecimento, aponta nessa direção. Mas essa primeira forma de entendimento, ela pode nos levar a alguns equívocos, né? Porque a busca de mera informação parece que, às vezes, é igual eu aprender uma nova profissão, uma nova habilidade. É algo que parece muito assim, exterior, né? Eu vou lá e pego. Eu posso, com aquilo, talvez falar de mim. Isso é uma crítica que se faz, eu ouço desde sempre, né? Aquela pessoa que se autoconhece, ela fala muito bem, ela explica muito bem por que ela é assim, né? Por que ela age assim. Alguns explicam isso porque fizeram uma baita análise sobre a sua vida, então explicam que sou desta maneira, ajo desta maneira porque a minha infância foi assim, a minha relação com meus pais foi assim, a minha história de vida me tornou isto aqui. Ela se explica, ela fornece uma informação sobre si, mas ela não mudou em nada. Ela apenas está mais explicada. Talvez ela tenha um certo alívio, porque ela compreende as causas. Talvez por compreender as causas, por fazer esta cadeia de acontecimentos que levaram ela a ser do jeito que ela é, isso talvez dê a ela uma certa paz de espírito. Ela se sente menos culpada, menos envergonhada, menos errada. E ela vende isso, explica isso para as pessoas. Ah, eu sou assim, porque aconteceu tais coisas, eu me entendi assim, né? Foi assim a minha vida, é por isso que eu sou assim. Mas ela efetivamente continua sendo do mesmo jeito. Algumas pessoas trazem isso para um outro contexto. Talvez o contexto que ela vai colocar isto a nível social, a nível espiritual, foi porque numa vida passada, ou porque tem uma influência energética negativa, ou dentro da minha casa tem uma linha, lei magnética que passa exatamente pelo meu quarto e por aí vai. Tudo isso é muito importante e útil, né? Como disse, a informação sobre si faz parte do processo de crescimento, mas não necessariamente leva a uma mudança significativa. Acho que, no fundo, quando falamos de autoconhecimento, falamos daquela busca de conhecer a si mesmo, de modo para que você possa desabrochar em todo o seu potencial e verdadeiramente ser feliz, criando felicidade para outros. Diminuir os seus medos, diminuir suas culpas, diminuir seus dogmatismos, de modo que você possa aprender a compartilhar, comungar, estar junto, sem se sentir ameaçado pela presença do outro, pela forma de vida do outro, pela diferença, sem também abafar este outro. Então, acho que o autoconhecimento que todos buscamos, na verdade, está falando muito mais de uma transformação interior profunda, e não com tanta ênfase no conhecimento. É um conhecimento que tem que ser um conhecimento engajado, prático, né? Ele me permite uma alteração naquela pessoa que eu costumava ser e que eu não estava satisfeito, que me afasta da verdadeira felicidade. Então, vamos olhar isso assim com muito carinho e abusando de sermos muito óbvios, né? E, de cara, me vem logo uma frase, uma ideia, um conceito, que é:
Por quê, né? Por que precisamos tanto desse autoconhecimento, esse processo transformador que desabrocha a nossa essência, a nossa maior capacidade de viver a plenitude, o amor, a sabedoria e a paz? Porque a grande verdade, se é que eu posso chamar isso de verdade, é que quase a totalidade dos seres humanos estão vivendo como robôs, como autômatos. O que é um autômato? É uma máquina que faz tudo igual sempre. Ela repete, ela está automatizada. Ela repete todos os dias a mesma coisa. Ela foi programada para dar sempre a mesma resposta. Fazer, no nosso caso, como seres humanos, pensar e sentir sempre da mesma maneira. Uma maneira padronizada. É sempre tudo muito igual. Sempre as mesmas respostas. Então, de certa forma, o autoconhecimento que vem sendo falado por todos os sábios desde sempre, eles querem dizer o que, na verdade? Conhece-te a ti mesmo para que você se liberte. Liberte de ser um ser escravizado. Liberte de ser um ser que pensa que vive de forma autônoma e original, mas que, no fundo, está vivendo uma vida super limitada e condicionada. Os seus pensamentos são condicionados. Você tende a ter certos pensamentos. As suas respostas emocionais são condicionadas. Se não são condicionadas por outros, pela sociedade, é condicionada pela sua própria história de vida. Quantas vezes acontece alguma coisa e você tem uma emoção lá de raiva, de medo, ou talvez até de uma alegria, mas ela vem assim, você nem sabe por que ela veio. Quantas vezes alguém fala alguma coisa e você dispara todo um processo de análise, crítica, julgamentos ou medos, uma série de pensamentos quase que pré-orientados. É dado um estímulo a você, acontece alguma coisa e você responde daquele jeito. Quase todas as pessoas, sem ter muito grau de consciência, vivem vidas extremamente pobres. Pobres no sentido de viver a plenitude, a alegria, a emoção mais inata. Elas são padronizadas e sequer percebem. Então, o autoconhecimento, que é sintetizado nessa frase de conhece-te a ti mesmo, é no sentido de deixe de ser um robô. Seja senhor das suas reações. Não importa se você tem uma reação de medo, de alegria, de raiva, mas ela tem que ser original, coerente com aquele momento, sua. Há pessoas que têm uma emoção, às vezes, que, digamos, é coerente com aquilo, é um fato grave e ela tem uma tristeza, mas às vezes a tristeza está hiper, ultradimensionada, é uma coisa tão irrisória, ela vem com, nossa, meu Deus, meu mundo acabou, né? Ou ela vai automaticamente para uma culpa, ou para um ódio, para uma irritabilidade, para uma coisa tão pequena. O que acontece ali? É porque ela não está senhora de quem ela é. Seu corpo, seu organismo, sua mente, as suas emoções estão existindo e funcionando num automatismo que não está sendo coordenado ou inspirado pela consciência mais plena, mais pura. E por que isso ocorre? Porque é assim. De certa forma, esse nosso belíssimo corpo biológico, esse belíssimo cérebro, todo o sistema nervoso, ele é feito para um alto grau de adaptação ao mundo. Adaptação ao meio ambiente, à temperatura, à pressão, às coisas que ocorrem ao nosso redor e um alto grau de adaptação ao outro, à vida em grupo. Então, em vários níveis, nós temos um corpo que nos preparou e que nos permite uma adaptação instantânea. Então, por exemplo, se eu encostar a mão numa chapa quente, eu não vou ficar pensando, nossa, está uma temperatura muito elevada, acima do ponto de queimadura. Se eu continuar com a mão aqui, provavelmente teria uma queimadura de 3º grau, talvez perca até a minha mão. Não. O corpo faz tchum, né? Coloca a mão na tomada, você não pensa, olha, está passando uma descarga elétrica. Tem uma retenção muscular que faz com que você retire a mão dali. Estou dando um exemplo bem banal, que é o chamado ato reflexo, ou arco reflexo do organismo. Mas ele também funciona, também existe, para as interações sociais, para as interações entre pessoas, para qualquer coisa. Então, de certa forma, esse nosso ser biológico
ele foi feito para isto, para ter respostas instantâneas e rápidas, automáticas. Não preciso ter consciência e decidir. Não tem um ato da vontade. Eu não sou soberano sobre isso. Simplesmente eu vou e reajo. Mas esse corpo, eu estou colocando aqui num nível ainda muito biológico, depois podemos navegar isso para um nível mais espiritual, tá? Vamos por camadas. Mas este corpo não responde apenas ao estímulo que está ocorrendo agora na minha frente. Não é apenas a chapa quente ali. Ele também responde às memórias. A memória faz uma função importante, mas a memória ali dentro também, ela tem uma função, às vezes, de proteção. Nosso corpo é feito para adaptar-se e sobreviver. Então, quando eu passo por uma situação de perigo, tem uma memória lá dentro. Cuidado com isso aqui. Cuidado com pessoas desse tipo. Cuidado com certos ambientes. Ao mesmo tempo, eu passo por experiências muito gratificantes que vão ficar ali dentro gravadas em mim, do tipo, toda vez que você for muito quietinho, as pessoas te respeitam ou te admiram. Toda vez que você chegar dizendo que faz e acontece, as pessoas vão te respeitar. Cada um vai ter um tipo de memória, sucessivas memórias. Então, essas memórias também influenciam e condicionam. E a sua necessidade de proteção, a sua necessidade de proteção do corpo físico, a sua necessidade de proteção moral, emocional, mental, a sua necessidade de ser aceito, daí sentir-se protegido e feliz, tudo isso está presente nesse conjunto de memórias e que influenciam a sua reação do momento presente. Então, você tem uma questão de pura ambientação física, que causa certas respostas, e você tem um volume absurdo de memórias, aprendizados, modelos, padrões, paradigmas, crenças que modelam a sua resposta. Na maioria das vezes, quase nada é verdadeiramente autêntico. Somado a isso, hoje, independente de qualquer memória, o ser humano tem uma necessidade absoluta de se encaixar, de se sentir pertencente, de se sentir amado e incluído. Então, ele abre mão muito facilmente da sua própria opinião, do seu próprio desejo, para ser melhor aceito. Então, imagina quantas influências que dizem o tempo todo não tem espaço para você pensar, querer ou desejar por si mesmo. Faz aquilo que te dá mais proteção, faz aquilo que te garante o melhor encaixe. E é nesse sentido que o autoconhecimento tem a ver com a libertação de você ser esse escravo de si próprio, esse escravo do automatismo, se libertando de memórias e de outros condicionamentos, que são inúmeros, que vão te permitir ter uma resposta autêntica, ser exatamente como você é, quem você é agora, aqui. Tá? Eu estou falando aqui, mas, por favor, fique à vontade, perguntem, digam, não estou gostando, não estou entendendo, que maluquice é essa, estou com uma dúvida. Senão eu vou tocando a bola aqui, eu falo pra caramba. Mas então observa que se estamos falando de um ser altamente comprometido em ser automatizado, robotizado, vive por padrões, vive por repetição, é o que nós na psicanálise chamamos de compulsão, a repetição, o autoconhecimento, no sentido de transcender essas limitações e libertar, significa que você tem que estar consciente de como você reage. Consciente de como é o seu processo interno. Se alguém me agride, por que eu reajo com medo ou mais agressão? Se eu vou para um lugar e fico contente, o que acontece que eu fico tão feliz ali? Não é? Quem em mim está respondendo aí? Ou eu que estou respondendo, ou é o meu automatismo? São as minhas memórias. Eu estou ciente, eu posso interromper um processo? Eu posso do nada dizer, por que eu estou brigando com alguém? Por que eu levantei a voz? Por que eu falei num tom mais alto do que era necessário? Por que toda vez que eu chego perto daquela pessoa, eu abaixo a cabeça quando falo com ela? Por quê? Eu começo a identificar mínimos detalhes do meu comportamento, da minha atitude física, do meu pensamento. E tu começa a me mostrar assim, não sou eu que estou fazendo isso. Eu chego perto daquela pessoa e falo com ela sempre de cabeça baixa. O que está acontecendo? O que em mim causa isso? Não é? Por que eu tenho tendência a ter certo estado de humor quando o dia esfria?
Ou por que quando alguém me faz uma proposta, automaticamente eu dou um passo para trás? Ou minha respiração prende? Por que eu não me ligo a essas pessoas? Por que eu não acredito em certas coisas? Olha quanta coisa você faz, mas não é senhor de si. E, portanto, não está na escolha, não está no comando, não está vivendo de acordo com aquilo que você deve ser ou você pode ser. Então, esse processo de autoconhecimento, ele, numa diminuta parte, significa exatamente obter conhecimento. Vai estudar, vai ter contato com pensadores, professores, sábios, seres santos, vai ler a obra deles, vai entender sobre espiritualidade, psicologia, sociologia, sobre emoções humanas, sobre uma série de coisas. Isso faz parte do teu processo. Talvez você vai investigar a história da sua vida, falar dos seus problemas, dos traumas, identificar modelos, a parte conceitual e mental do autoconhecimento. Mas, para ir além, você tem que trazer a consciência para agora. Você tem que estar consciente de quem você é e de o que você sente e pensa agora. Aí já não estamos falando de um aprendizado externo, de livros e autores e pessoas que podem te ensinar algo. Aí é você que tem que redescobrir como estar consciente de tudo que você é. E como isso é feito? Primeiro, querendo, porque a grande maioria das pessoas sequer sabe que isso é importante. Elas estão muito acomodadas em viver vidas robotizadas, iguais, né? Que dizem que é assim que é, e acabou. Mas aquela pessoa que sente uma certa angústia de si, que parece que está faltando um pedaço, alguma coisa na sua história, ela sai em busca de si. O que ela vai fazer na verdade? Em algum momento isso vai ser dito a ela. Em algum momento ela vai se deparar com uma pessoa que vive de acordo com isso que eu estou falando agora. A pessoa que está consciente de si no presente, no momento agora. Por que isso é importante? Porque eu não vou dizer assim, olha, daqui a 10 anos, 3 meses, 2 dias, a algum momento lá para as 10h30 da manhã, ficarei com raiva. Eu posso até programar isso, de repente, daqui a 10 anos e tanto tempo, eu vou ficar com raiva. Mas é uma emoção que eu vou viver naquele momento. Eu vivo a emoção agora. Se eu lembrar de algo chato, raivoso, eu vou sentir a emoção da tristeza, da raiva, da culpa agora. Mas é agora. Então, se eu quero ir além do automatismo, eu tenho que estar consciente no momento que eu tenho um ato automatizado. Eu preciso trazer a minha consciência, desenvolver a habilidade de me manter presente a cada momento. Por isso, talvez, quando eu estou falando com alguém, eu posso treinar para ter a consciência de meu corpo está à vontade ou ele está tenso. A minha respiração está fluindo naturalmente ou ela está mais presa ou mais acelerada. O meu tom de voz, o meu olhar, como é que eles estão enquanto eu interajo com outra pessoa? Muscularmente eu estou tenso? Essa é uma primeira tomada de consciência, tomar posse das reações corporais, das sensações. No outro nível, eu vou estar atento ao que eu sinto. Alguém está falando comigo sobre futebol, mas não é uma mera informação. Eu posso ter uma emoção. Talvez uma emoção não sobre o futebol, mas uma emoção sobre aquela pessoa falando. Que chato, né? Eu tenho que estar consciente e não deixar vago. Quando eu deixo vago, a minha emoção é dominada por memórias ou pelo outro. Então, não sou eu não sou senhor de si. Eu vou criar coisas que depois eu não sei o que foi que aconteceu e por que eu agi assim. De onde veio isso? Então, é fundamental desenvolver a habilidade de trazer a consciência o mais possível para o aqui e agora, como é ensinado aí nas práticas de meditação. Quando a gente pratica meditação, tem muitos tipos de meditação. Eu, particularmente, reservo a palavra meditação para a prática de transformação da consciência. Quando eu uso, por exemplo, assim, vamos fazer uma meditação de limpeza ou da saúde. Geralmente se fala assim, eu geralmente uso isso como vamos fazer uma visualização. Eu reservo a palavra meditação mais para o trabalho que você faz dentro de si, de transmutação da sua consciência, para que ela deixe de gerar processos ilusórios, pensamentos ilusórios, fantasias, e ela veja o aqui e agora e a realidade tal como ela é. Então,
é uma prática que envolve concentração, silêncio interior, trazer a mente para o momento presente. Quando você pratica essa mente no momento presente, junto com essa prática, não é apenas uma concentração de que eu não vou desviar minha mente para outro lugar. Ela também implica uma outra coisa, que é a prática do observador de si mesmo, que no início é quase impossível, mas você tenta observar sem julgar. Você apenas observa. E você observa que está emitindo julgamentos o tempo todo. De onde vêm esses julgamentos? Quem é esse julgador dentro de mim? Esses julgamentos, esse ser que julga dentro de mim, é que, na verdade, está no controle. Será que sou eu? Será que esse julgador sou eu? De cara, as pessoas dizem, claro que é você. Mas será que sou eu realmente? Se sou eu, por que eu não posso parar de julgar se eu disser que vou parar de julgar? Não quero mais ser um julgador. Eu não quero ser uma pessoa mais crítica. Eu não quero ser uma pessoa teimosa ou preconceituosa. Mas a pessoa não consegue parar instantaneamente. Ela terá que fazer um esforço de meses ou anos para isso. Então, de certa forma, esse julgador não é ela exatamente. É parte do que ela é. Uns vão chamar isso de ego ou superego. Tem várias nomenclaturas que a gente pode bater um papo sobre isso. Mas o fato é que quando você vira um caminhante em busca de si próprio, conhecer-se a si próprio, você vai precisar desenvolver em um momento a habilidade de olhar para si e tudo que você produz, um pensamento, uma emoção, uma fala, um comportamento, de uma forma observadora, sem julgar. Quando você julga, você tenta controlar. Qual é o grande problema desse buscador espiritual, essa pessoa que busca o autoconhecimento? Que ela não se aceita, ela se critica. Uma vez que ela resolve aprender sobre autoconhecimento, ela entende que tem uma versão melhor dela e que ela quer essa versão melhor. É óbvio que isso é muito bonito, mas o que a pessoa faz? Ela se massacra de dizer que ela está errada, que ela tem que melhorar, que ela tem que trabalhar isso, que tem que liberar um trauma, uma crença e por aí vai. Então, ela entra num modo de julgamento assim, infinito, gigantesco. Ou seja, ela acaba repetindo aquilo da qual ela tem que se libertar, que é este controlador interno que te controla, que te faz ser um ser automatizado, muitas vezes rígido, muitas vezes repetitivo. Por isso que se enfatiza tanto em toda linhagem espiritual, em toda boa linhagem espiritual, é silêncio e observação de si mesmo. Porque aí você pode começar a perceber a natureza das coisas surgindo sem dizer seja diferente, não posso ter isto, eu não devia ser assim. Já foi, você já gerou aquele pensamento, você já gerou aquele desejo. Né? Vamos dizer assim, de repente eu me vejo num momento com uma raiva, talvez uma inveja, um ciúme, e eu, como buscador espiritual, digo, inadmissível uma pessoa com a minha base ter ciúmes ou inveja. Eu não podia ter isto, eu não podia vir com tanta inveja, né? Ou ser tão teimoso, ou ter sido tão agressivo. Isso não combina com uma pessoa que é um buscador, que é um buscador espiritual. E eu já estou me recriminando, e vou tentar não ser assim da próxima vez, porque é inadmissível. Né? Sou assim o tempo todo, como buscador espiritual. Quase todos são assim. Há um grande mérito ser assim, porque isso aí é um caminho, é um viés de trabalho, que é o desenvolvimento da disciplina e do autocontrole. Você controla vários impulsos, várias atitudes. No nível de coletividade, funcionou muito bem. Hoje temos leis morais que impedem a violência, o mais forte abusar do mais fraco, não é? Isso serve como uma contenção aos impulsos, mas não transmuta a razão dos impulsos, não transmuta as causas interiores que fazem você ser invejoso, culposo, agressivo, medroso, tantas outras coisas. Não transmuta as causas dos seus vícios, das suas obsessões ou dos seus pensamentos negativos. Você apenas as controla. Então, durante um bom tempo da humanidade e também da individualidade, esse viés do controle dos impulsos, que inclui até os pensamentos, o que você fala, é fundamental para uma lapidação de certos impulsos destrutivos e para permitir uma vida social, coletiva, minimamente possível. Mas você vê que não é tão perfeito assim, haja a enorme violência histórica, né,
atual e histórica na humanidade. É muita violência, é muito preconceito, é muito desencontro. Então, uma vez que a pessoa já conquistou isso, como humanidade ainda não demos esse passo, mas alguns indivíduos já deram, primeiro conquistam o autocontrole. Agora eles têm que ir além. Somente aquele que já está autocontrolado pode ir além, se ele acordar para isso. E quando ele acorda, ele entra na via do autoconhecimento. Né? Conhece as razões que movem você. Né? Conhece por que você age assim. Se eu trouxer uma visão um pouco mais espiritual, pelo menos o conceito que eu tenho, eu entendo que nós somos seres divinos, imortais, eternos, que, de repente, fazem um processo de densificação, vem de um nível muito mais sublime, muito mais vasto, e vem para cá para ter experiências. Nesse processo de descida à matéria, como dizem, ou descida a uma individualidade aqui, uma personalidade, primeiro criamos uma versão mental de nós mesmos, a minha identidade mental, que já tem certas tendências mentais, certas linhas de pensamento. É quase uma identidade. Olha quem eu sou em termos de pensamento. Depois é criado um corpo ou uma expressão emocional, que já vem meio pré-tendenciosa a certas emoções, até criar um corpo físico que também tem as características. Eu tenho este corpo físico, eu tenho este corpo emocional, eu tenho este corpo mental. E estes três corpos, que é chamado numa certa literatura esotérica, do seu veículo físico, emocional e mental, o seu veículo tríplice, ele foi feito para adaptação, como eu falei lá no início. Ele responde fisicamente, ele responde emocionalmente, ele responde mentalmente. Algumas pessoas têm muita facilidade para o pensamento matemático, outras nem tanto, porque o corpo mental de cada uma foi criado com objetivos e características diferentes. Mas o que tem em comum é que eles respondem. Se eu tirar a minha essência, a minha consciência, ele está aqui. É igual um carro que alguém pode entrar, a partir vai e sai. Né? Quem vai conduzir aquele carro? O condutor está lá na frente do carro. Então, idealmente falando, era para minha consciência que planejou isso aqui poder estar no comando desse triplo veículo, expressar pensamentos, emoções e ações físicas que correspondessem da melhor maneira possível à minha essência. Mas muitas vezes o que acontece é que esses três corpos estão reagindo muito mais à herança genética, aos estímulos exteriores, às emoções e pensamentos que estão ao meu redor, num grande mar, num grande oceano de ondas de emoções e pensamentos. E ele responde quase que o tempo todo assim. Você não consegue retomar o controle desse corpo. Ele está totalmente fascinado, influenciado, magnetizado pelo grande volume de emoções que existem ao redor. Afinal, somos 7 bilhões de pessoas e as emoções e pensamentos ainda permanecem a emoções geradas por pessoas que já passaram por esse país e foram embora. Basta ouvir uma música de alguém que já faleceu, uma música de um cantor, um compositor antigo, mexe comigo hoje, não é? É muito por isso que, tradicionalmente, aqueles que buscam esse conhecimento de si se afastavam das cidades. Por que os monges vão para um templo, vão para as montanhas? Para diminuir o impacto da influência externa, diminuir esse número de vozes. Né? Tem uns filmes de ficção científica que mostram telepatas. E, geralmente, quando eles desenvolvem a telepatia, eles enlouquecem, porque eles ouvem milhares de vozes na cabeça. Se eles entrarem numa loja cheia, no metrô, eles não conseguem, é uma gritaria. Quase todos os filmes de ficção científica, não sei se alguém já viu isso, mostram um momento que o telepata entra em crise porque ele não consegue afastar as vozes. É um pouco isso que ocorre com o buscador espiritual. Tradicionalmente, ele tem que buscar um momento de isolamento para abafar essas vozes. E quando ele abafa essas vozes, ele tem espaço para ouvir a voz interior. Aí o autoconhecimento começa a ser feito de dentro para fora. Aí ele já não busca tanto aquilo que está num livro ou que alguém está falando. Aí, nesse momento, ele conseguiu uma condição mínima de estar no momento presente, prestando atenção sem julgar, e ao prestar atenção sem julgar, ele pode ouvir e sentir. Quem? Ele próprio, pela primeira vez na vida.
E aí, quando ele ouve a si próprio, a sua voz interior pela primeira vez na vida, ela fica muito mais audível do que as vozes exteriores que ficam ecoando. Ele percebe a emoção que é dele, que o pensamento que é dele, e não o pensamento e a emoção influenciados por uma outra pessoa, por um fator externo, ou por uma memória. Ele consegue dizer o que é o que, de onde vem. E aí ele começa um processo de transmutação interior. Porque no momento em que ele começa a ouvir a voz dele, ele começa a reeducar este corpo físico, este corpo astral, emocional e este corpo mental para responder ao impulso da alma ou do espírito. Responder a ele, a uma essência e não a um estímulo exterior. Aí ele começa um estágio mais avançado de autoconhecimento, de libertação de si mesmo. E quando ele consegue fazer isso, ele começa um processo que é chamado de despertar. Saiu da cegueira, saiu do automatismo. Ele começa a ser uma pessoa original. Ele começa, inclusive, às vezes, ninguém nota que ele está passando por esse processo, no primeiro momento. Depois de um bom tempo, que ele fica praticamente invisível no seu processo exterior, porque ele está realmente retirado do mundo, as pessoas começam a dizer assim, ele tem um quê diferente, ele não vai a certos lugares, ele não se abala com certas coisas, ele não gosta de lugares muito cheios, muito movimentados. Num nível mais acima, ele começa a ter características que as pessoas dizem, eu não sei o que ele tem, mas é tão gostoso ficar perto dele, ele tem sempre uma paz que ele emana. Por quê? Porque ele está centrado na essência dele. Então, ele não tem respostas automatizadas de medo, raiva, de provocação. Ele não faz jogos. Ele não inter... Você morre de medo, você está no padrão de medo, ele não tem necessidade de interagir com o seu padrão de medo. Ele está liberto disso. Ele pode ter medo, ele pode ter tristeza, ele pode ter raivas, mas porque são genuínas e importantes naquele momento. E se ele as tem, elas não duram. Ele tem raiva na hora que tem que ter raiva. Meia hora depois ele nem lembra que teve raiva. Porque ele está no momento presente. Tudo bem, eu estou falando aqui, vendendo um peixe, como é que isso está encaixando para vocês? Isso faz sentido? Isso desperta alguma curiosidade, alguma dúvida? Senão eu vou tocando, hein? São muitas informações. Eu não quero te interromper por enquanto, eu gostaria de falar no final, tá, Gideon? Lislene, queria falar alguma coisa? Eu vi que tu abriu o áudio. Não. Não, Paty, não. Foi sem querer mesmo, desculpa. Tranquilo. É interessante essa linha que tu está trazendo. A gente tem que prestar bastante atenção para não se perder, mas está interessantíssimo. Eu estou resumindo um pouquinho, na verdade. Talvez esteja até falando muito, mas, na verdade, é um grande resumo de muita coisa, tá? Isso pode ser encontrado nas linhas esotéricas, pode ser encontrado um pouco na psicologia, bastante na filosofia também. Mas, vamos avançar um pouco, né? Então, de certa forma, o autoconhecimento, nesse sentido, ele na verdade, você se tornar plenamente humano, senhor de si. Antigamente não se falava a palavra autoconhecimento, mas se falava sobre o domínio das paixões. As paixões entendidas como qualquer resposta que você tem influenciado pelo meio externo ou por outra pessoa. As pessoas são muito obcecadas por satisfazer os prazeres, não é? Vivem no domínio dos prazeres. A gente quer ter o prazer ou evitar o desprazer o tempo todo. E por conta dessa superorientação, sobra muito pouco tempo para ser realmente. Você é dominado pela necessidade de satisfação o tempo todo. E esses prazeres, na verdade, são eles também um grande controlador. O que acontece hoje em dia com a maioria das pessoas? Elas vivem obcecadas, tentando ter 1000 experiências. Querem participar de tudo, querem estar em tudo, comem demais, querem ter 1000 prazeres. Agora, com os aplicativos de namoro, todo mundo quer ter 1000 namoradas, 1000 namorados. Né? É uma busca incessante de estímulo. Por quê? Porque esses 3 corpos eles foram criados para responderem a estímulos. Então, quando eles respondem a estímulos, dá uma sensação de vitalidade, de vida, e estarem cumprindo o seu propósito.
Só que aí fica o quê? Um vício. Esses 3 corpos passam a viver controlados pela busca absoluta de prazeres e estímulos que fazem eles vibrarem. É um tal de vibrar o primeiro chakra, o segundo chakra, o terceiro chakra, sensação de potência, de plenitude, e traz um prazer, existe um prazer. Mas o que acontece? Nada disso é duradouro. Corta o estímulo, a pessoa entra no vazio. O que eu mais ouço hoje em dia das pessoas, talvez mais jovens, é que tédio, estou com tédio. Elas não suportam. Tem que ligar, eles ligam a televisão para ver uma série, botam uma música e ficam falando no celular ao mesmo tempo. Super, ultra estímulo. Olha aí quantos diagnósticos agora de hiperatividade que não se fazia antigamente. Não é? Por quê? Porque esses corpos não estão se nutrindo da energia da essência. A energia da essência é ilimitada. A energia do seu espírito é ilimitada. E quando entra em alinhamento, os seus corpos se alinham com a energia de cima do seu espírito, há um fluxo que abastece e que não é efêmero, não é descartável e não é externo. Né? Não adianta eu estar muito empolgado com uma coisa e essa coisa me é tirada, e aí, como é que eu fico? Olha quantas pessoas sofrem porque foi embora, não me ama mais. Né? Como você vai tirar o seu espírito de você? Não tem como. Né? Então, podemos falar que o processo de autoconhecimento, aí eu vi a pergunta aqui, como é que se faz isso, né? Vamos ver se a gente chega lá com algumas ideias. Esse processo de autoconhecimento, na verdade, pode ser entendido também como tudo aquilo que leva a verdadeiro encontro ou alinhamento dos seus corpos inferiores com a sua essência. E ali, quando isso ocorre, você começa a perceber a sua verdadeira conexão com o todo. Você tem, pela primeira vez, a experiência de um amor não condicionado, que alguns vão chamar até de amor universal. Você pode, talvez, ter, pela primeira vez na sua vida, a experiência verdadeira, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de união com cada átomo do universo. Isso é possível. Não é uma metáfora, não é uma fantasia que alguém criou. Muitas pessoas, ao longo da história, relataram que sentiram verdadeiramente essa sensação. Mas é quando? Quando é que isso ocorre? Quando você ultrapassa essa etapa de identificação com o mundo exterior. E os seus corpos estão desalinhados com a sua essência. Eu já tive uns vislumbres, vamos dizer assim, respondendo aqui a pergunta do amigo, né? Mas isso é uma outra história. E como é que a gente faz esse processo do autoconhecimento? Primeiro, a primeira maneira de falar, mas vamos pensar aqui um pouquinho. Qual é o nosso ponto de partida? Vamos ser bem realistas. Nosso ponto de partida é péssimo. Nós vivemos no medo, vivemos nas culpas, vivemos na vergonha. Basta a gente desviar 1 milímetro para cá e para lá que a gente sente alguma dessas coisas. Não sentimos verdadeiro poder. Não temos poder, vamos envelhecer, tudo pode sair errado. Por isso, muitas pessoas ficam hiperneuróticas, querem controlar tudo, planejam tudo, querem diminuir a possibilidade do acaso. Porque o acaso pode trazer a doença, o acidente, a escassez. Lutam para não envelhecer, por aí vai. Esse é o nosso ponto de partida, essa é a nossa realidade. E o que fazemos o tempo todo também? Não só os nossos corpos estão nesse automatismo, mas um outro fenômeno está ocorrendo. Nós projetamos uma realidade o tempo todo. Essa parte ociosa faz com que a gente crie realidades fantasiosas. As coisas não são como são. Elas são projeções do que precisamos. Criamos toda uma realidade, projetamos o tempo todo. Projetamos, às vezes, uma história onde eu sou muito vitorioso, onde eu sou uma vítima. Eu sou um pobre coitado, eu sou um rejeitado. Eu sou o grande eleito de Deus, eu e minha religião, e meus colegas de religião, nós temos a verdade. Projetamos, projetamos, projetamos. Então, dentro do trabalho do autoconhecimento, uma outra vertente muito importante é lembrar que, nesse estágio inicial, tudo que você faz é uma ilusão, uma projeção. Só que você vai usar isso a seu favor. Se, por um primeiro momento, você desenvolve a habilidade de estar no momento presente, percebendo suas emoções, sensações físicas, os pensamentos, sem julgar e sem tentar controlar,
próximo passo é lembrar que tudo que você faz nesse momento é a projeção de uma realidade que lhe foi dada, ou que é forjada pelas suas memórias. Então, você vai usar isso, novamente, usando a postura do observador, sem julgamentos. Eu não vou tentar alterar a minha realidade. Eu não vou dizer que está certo ou errado. Eu vou observar. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, no meio de um sonho, perceber que está sonhando, chamado sonho consciente, ou sonho lúcido. No meio do sonho, você percebe, caramba, eu estou sonhando, isso aqui não é verdadeiro. Eu estou aqui no topo de um morro, mas eu não estou, isso aqui é um sonho, caramba. Estou dormindo e sonhando que eu estou aqui no topo do morro. Essa é uma experiência que algumas pessoas relatam. Não é possível. Existem até técnicas para você desenvolver essa habilidade. Tem técnica até na meditação budista. Então, é como se você precisasse desenvolver a habilidade de agora perceber qual é a projeção que eu estou fazendo. E para isso ocorrer, você tem que começar a desenvolver minimamente a habilidade de estar no momento presente, o mais consciente de si, sem julgar. Porque quando você está julgando, você está imerso na projeção. Julgar é projetar uma realidade, julgar é projetar uma verdade. Isso é assim, isto é bom, isto é ruim. Então, você só pode perceber que está na projeção quando você desenvolveu a habilidade de apenas ficar no momento presente, isto é um treino, sem julgar. Quando você minimamente desenvolve essa habilidade, você começa a observar as projeções. E que projeção é essa? O que essa projeção está dizendo? Ela está mostrando o que está lá dentro. Ela mostra as minhas causas, as minhas memórias, ela mostra seus anseios. E algumas projeções mostram a essência, que conseguiu ultrapassar essas camadas todas e pum. Né? O Jung falava isso nos sonhos. A maioria dos sonhos eram sonhos egóicos, mas tinha aquele sonho que vinha do espírito, do si mesmo, do self. Ele mostrava algumas dicas de como você podia reconhecer este sonho. Então, quando você chega nesse patamar, você já consegue estar consciente do momento presente, em vez de desviar para qualquer estímulo. Você consegue estar como um observador, que não tenta se controlar ou mudar, você não julga. E você começa agora a ter a habilidade de olhar que realidade é esta que está sendo projetada por mim. Quando você começa a desenvolver esta habilidade, você avança profundamente no conhecimento de si, porque agora você tem acesso ao inconsciente. O inconsciente não é guardado dentro de você, ele é projetado diariamente a cada segundo. Mas se você pode não se identificar com ele, você descobriu como acessar o inconsciente. Todo o resto que falarem para você do inconsciente, jogue no lixo. Tá? A técnica correta é esta, é a postura neutra. Né? Quando você consegue perceber esta navegação das suas fantasias inconscientes, você vai se assustar, por um lado. Mas você está começando a desenvolver o quê? Eu não sou apegado. Eu comecei pelo desenvolvimento da postura do observador, do pensamento, das emoções, me gabaritei agora para perceber, sem julgar, a coisa macro, a grande projeção das verdades e realidades que estão dentro de mim, do meu inconsciente. E você começa a não se identificar. Quando você se identifica, você vira um passageiro. É igual quando você está sonhando e você está meio que você lembra quando acorda, né? E eu estou sonhando. Aí você dorme de novo e não lembra mais e continua sonhando sem perceber que está sonhando. É a mesma coisa. Você perde a consciência que você está projetando uma realidade fictícia, uma grande fantasia. Mas se você treina, e persevera, com o tempo você adquire uma habilidade cada vez maior de manter-se presente, percebendo o fluxo de emoções e pensamentos e percebendo o processo de projetar, sem se identificar. Eu não sou esta projeção. Eu sou um ser que está projetando isto, mas isto não sou eu verdadeiramente. E aí, a hora que surge naturalmente uma pergunta meditativa é: quem sou eu verdadeiramente? E aí essa resposta começa a vir, porque você vê que você não é nada daquilo que você projeta. E os outros só te conhecem pelas projeções que você faz. E aí sim, você finalmente chegou a um degrau onde o verdadeiro conhecimento de si começa a acontecer. Quando você para de se identificar e se apegar. Você não é mais dominado nem pelas emoções, que são esse veículo que vai e vem, nem pela macro projeção de uma realidade, de verdades, conceitos e dogmas. Você está além disso. Você está ali e não é identificado com elas. Num nível posterior, começa a diminuir essas projeções. E você vai ficar uma pessoa mais centrada, com uma vida muito criativa.
E quando isso ocorre, aí você descobre que você, no fundo, está criando. Aí você pode se gabaritar para ser verdadeiramente um criador consciente, que é o que todo mundo perseguindo hoje em dia. Todo mundo tem que ser criador da própria história, o co-criador. Mas você não é um co-criador, não tem a menor chance de você ser co-criador de coisa nenhuma, enquanto você é dominado pelo automatismo. Porque quem está criando é o automatismo. São as causas desconhecidas diante de você. Se você tentar ser um criador agora, enquanto você não fez nem um décimo, um milésimo do trabalho de libertação, você só vai fazer uma desgraça. Você vai contribuir para o entorpecimento coletivo da humanidade de si mesmo. Mas quando você é um liberto, você finalmente é um criador em cocriação com uma verdade maior. Fiquei muito complicado? Impossível de entender o que eu estou falando? Isso aqui é muito vago, assim, é muito sutil e é mais acessível em estado meditativo do que estado analítico, racional. Como é que É o vocês se estão percebendo? percebendo, né? Ao ir se percebendo, é que nós conseguimos chegar com tamanha claridade. Se tudo que eu estou criando, né, está sendo feito uma criação exatamente sem sentimentos, sem essa questão de sermos reativos. Isso é muito difícil, porque isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas telenovelas, muito pelo contrário, é instigado sempre o oposto, é sermos reativos o tempo todo, sermos vítimas, é estarmos na mão dos outros. Para nós entendermos o quanto a gente está evoluindo no caminho do autoconhecimento, é exatamente esse ponto. O quanto o outro me atinge, o quanto os meus sentimentos, a minha felicidade, meu bem-estar está na mão do outro. Então, eu começo a condicionar a minha felicidade a algo. Eu vou ser feliz quando a pessoa me fizer bem, eu vou ser feliz quando eu me aposentar, eu vou ser feliz quando... Então, a gente começa a se condicionar às coisas da realidade e acaba esquecendo do espiritual. Então, quando o outro não me atingir e quando o ambiente não me atingir dentro desse meu estado de felicidade interior, é que eu estou no caminho certo do autoconhecimento. Sim, isso mesmo. Alguém quer colocar alguma dúvida? Como é que estamos? Está tranquilo? Pessoal, além da gravação, depois eu vou fazer uma compilação, um resumo dessa aula maravilhosa, até para a gente poder reler e entender várias vezes isso aí. Muito bem. Pode prosseguir, Gideon. Temos mais alguma pauta ainda? Podemos falar um pouco mais. Isso aí dá para falar sempre um pouquinho mais, né? Ok. Talvez eu tenha ficado tanto quanto prolixo, falando coisas muito abstratas, né? Vou tentar trazer um pouquinho para a vida prática, né? É muita informação, a Andrea falou. É muita informação. Nada demais, né? Mas nós podemos sintetizar isso também com uma palavrinha que é o apego. Né? Acho que a Patrícia acabou de falar disso, do apego. O apego tem sido muito desenvolvido dentro do budismo, né? Dentro do desapego, para ser mais exato. Né? Tem muitas pessoas que não tiveram nenhum contato ou com o budismo, com a filosofia, quando pensam no desapego, vão logo falar assim: a pessoa feliz é aquela que é desapegada dos bens materiais. Né? Essa é a cultura, é o que se fala popularmente. E há uma verdade aí. Mas o desafio, né? Desafio de se colocar no ponto neutro e observar. A gente pode falar um pouquinho disso também, como é que pode ser esse processo. Tá? Eu posso falar até como é que eu comecei a desenvolver isso, posso narrar a minha experiência. Foi uma experiência de 1 ano, tá? Depois eu posso narrar um pouquinho disso. Mas o desapego, ele é fundamental. E do que nós estamos falando de desapego? O que é o verdadeiro desapego, que é muito mais do que dizer desapegue-se dos bens materiais, faça aí um voto de pobreza. Não é nada disso. Isso é um detalhe. O verdadeiro desapego vem pela desidentificação. Né? Você pensa que você é de um jeito, mas, na verdade, você está apenas identificado em ser daquele jeito. Né? É como se você fosse um ator que foi escolhido para viver um certo personagem e, no meio
o desempenho lá do seu papel como personagem tal, você tem uma crise de amnésia. E quando você se repara, você está lá vestido como aquele personagem, dentro daquele cenário, tem as pessoas, a sua memória é a memória da história do personagem, você acredita que é aquele personagem. E passa a viver como aquele personagem. O apego é isso. Você está apegado a um personagem que você acredita que é a sua única verdade. Eu sempre fui assim. Eu sempre serei assim. Eu tenho um histórico, não é só as minhas memórias, ou está na minha biografia, ou no meu currículo. Eu tenho um apego, eu sou assim, a minha emoção é assim, meu jeito de pensar é assim, meu jeito de se vestir é assim. Tenta mudar um detalhezinho. Tenta vestir uma roupa que você nunca vestiu, de propósito. Não uma roupa, mas assim, um estilo, um jeito de se vestir. É meio estranho. Você não consegue fazer isso. Você faz um trabalho com um grupo de pessoas, sei lá, de 2 dias. As pessoas vêm, tentam achar o seu melhor lugar, se posicionam. No dia seguinte, elas vêm e sentam no mesmo lugar. Não mudam, não conseguem. Você cria apegos e vínculos o tempo todo. Por que isso? Por várias razões. Da forma mais simples e sintética, você tem uma necessidade de repetir aquilo que te dá prazer ou te dá segurança. Ou, usando uma outra palavrinha, que está muito moderna aí para quem trabalha com constelação, o pertencimento a um grupo, né? Ou à família. Essa necessidade de proteção ou de prazer, que seria um substituto da felicidade, faz com que você queira repetir aquilo que é bom, ou te dá proteção. Né? Esse mecanismo de fugir da dor e potencializar a proteção e o prazer, é o núcleo que gera apego. Eu volto sempre às mesmas coisas, eu tenho sempre os mesmos comportamentos, frequento sempre os mesmos lugares, tenho sempre as mesmas respostas emocionais. Isso é a base. É muito mais complexo que isso, tá? É extremamente mais complexo. Aqui é a forma mais simples que eu vou conseguir falar e colocar isso emocionalmente. Um nível mais profundo tem a ver com a impermanência da vida, tá? Mas eu não vou entrar nisso agora, porque senão é algumas horas conversando. Mas eu lembro de um filme francês, que eu vi há alguns anos, eu sinceramente não lembro do nome do filme, mas esse filme tinha uma história muito ilustrativa. Tinha uma família rica, né, que ia celebrar na mansão dela o casamento de uma das filhas. Então, tinha toda aquela festividade, convidaram a família que era espalhada pelo mundo, veio gente em tudo que é lugar para aquela cerimônia de casamento que era dentro da mansão, uma big festa. Só que no dia da festa, né, com a noiva lá tão feliz, reaparece um irmão, acho que era isso, aparece um irmão do pai, do dono da mansão, que eles estavam brigados, não se viam há um tempo, e ele reaparece com a mãe falecida. Ele traz o corpo da mãe e diz, né, pela região dele, olha, a gente não se fala, eu te odeio, eu prometi que não ia mais falar de você, mas a nossa mãe que morava comigo morreu, e a nossa tradição exige que ela seja velada durante 24 horas por nós dois, juntos. Né? O cara, mas não tem como, eu quero saber da minha filha aqui. Não, tem que ser na casa que ela nasceu e por nós dois juntos. Aí cria um paradoxo que o cara não tem como cancelar a festa, está rolando uma big festa de casamento, ele é o pai da noiva, ele tem que levar ao altar, aquela coisa toda, e num canto da casa, que é uma mansão gigantesca, está rolando um velório com alguns parentes, com a mãe morta, lá com o irmão que ele é brigado, e tem um corredor que ele tem que atravessar para unir os dois lugares. Então ele entra na festa da filha, rindo, brincando, feliz, dá beijo de todo mundo, e quando ele entra no corredor, ele entra lá no velório, a mãe morreu, está lá o irmão que ele odeia, e aquela coisa, todo mundo assim, né? Ele tem que botar uma roupa preta e tal. Aí, quando ele não pode ficar lá muito tempo, ele tem que voltar para a festa, ele volta no meio do corredor, ele tem que tirar aquele luto todo e rir, brincar, sorrir. E é claro que no filme tem hora que ele entra rindo, brincando, com um copo de champanhe no velório, e tem hora que ele entra ao lado da noiva lá que vai levar para o casamento com um olhar de que morreu minha mãe. É muito interessante esse filme, porque ele mostra uma dificuldade de transição de estados emocionais. Isso aí também tem a ver conosco. O tempo todo, a vida modifica a cada milésimo segundo. De uma hora para outra, alguma coisa me desperta um pensamento, uma emoção. É assim, é rápido. Mas nós temos dificuldades com isso. Esse ponto neutro é a desidentificação que ele falou, mas fique tranquilo, vou transcrever os pontos.
Então, esta dificuldade que temos de acompanhar o fluxo incessante de mudanças nos ameaça. Como tantos estímulos, podemos saber quem somos nós, qual é o meu equilíbrio. Então, eu tenho 3 corpos destrambelhados, programados para repetirem o estímulo exterior, reagirem com o estímulo, sendo bombardeados com milhares de estímulos que mudam a cada milésimo de segundo. Isso fragiliza, isso gera angústia. E uma das formas de gerar angústia seria, tipo, apesar desses 3 corpos descontrolados, programados para responder a qualquer estímulo, eu vou tentar criar uma base. Aí surge a memória. Eu vou tentar ser aquela última coisa que foi legal. Eu vou tentar ter aquele comportamento que mais deu sucesso. Aquele que meus pais sempre sorriam para mim, aquele que todo mundo me dava um tapinha nas costas. Eu vou tentar agir daquela maneira que nunca me causou riscos, nem físicos, nem emocionais. Porque enquanto eu for isso, mais ou menos eu estou protegido. Ou mantenho um alto nível de prazer, um alto nível de amor e pertencimento, e o menor nível de riscos físicos, emocionais, mentais e morais. Então, eu vou criando um apego. Eu tenho que ser desse jeito. Não importa o que aconteça, eu tenho sempre que ter a mesma resposta. E este apego cria um negócio chamado minha vida, minha personalidade, minha história, é quem eu sou. Então, em vez de você ser original e pleno, você passa a ser apegado a um padrão que te gerou o máximo de prazer e o máximo de conforto, para minimizar o impacto dessa mudança, porque esses 3 veículos estão destrambelhados, eles respondem a qualquer coisa. Mas quando você inicia o processo de desidentificação das projeções, você começa a abrir mão desse mecanismo de identificação e, ao mesmo tempo, você começa a alinhar os 3 corpos para eles responderem mais ao seu espírito do que um ambiente efêmero circundante. E aí a razão do medo e do vazio começa a desaparecer. Eu peço perdão a vocês, eu falei uma coisa agora que para falar demoraria umas 3 a 5 horas, minimamente falando, tá? Mas é uma pincelada, meio que provocação. Talvez vocês possam fazer um grande debate, cada um pensar, sentir, perceber. Porque nada do que eu falo em absoluto tem razão nenhuma ou verdade nenhuma. Amanhã eu posso falar uma coisa totalmente diferente disso e não estou apegado ao que eu acabei de falar, tá? Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. No finalzinho, você falou, se não me engano, 3 corpos. É 3 corpos ou as 3 mentes que precisam ficar alinhadas? Eu não entendi bem. Como é que você entende as 3 mentes? Para ver se eu entendi. Se nós estamos falando que o alinhamento, para nosso alinhamento vibracional, as 3 mentes precisam estar alinhadas: a mente consciente e a mente superior. Então, quando ela está no alinhamento, aí que as coisas tendem a agirem como nós desejamos. Agora, eu acho que você falou corpos, é isso? Eu usei uma nomenclatura que... Mas é a mesma coisa? Tem o corpo físico aqui, né, visível. O conjunto das emoções é como se fosse o corpo. Algumas pessoas falam que vem a aura em volta. Essa aura ainda faz parte do corpo físico, é chamada de duplo etérico. Mas algumas pessoas que treinam um pouquinho mais, elas veem a uma certa distância, uma coisa mais tênue. É a manifestação do que nós chamamos de um corpo emocional ou corpo astral. É aquele corpo que você tem que, quando você dorme, de escola. Perispírito? Pode ser o perispírito, por assim dizer, né? E tem uma parte que é mais sutil ainda desse perispírito, que responde pelo pensamento. Ela já não tem a forma humana, ela é uma forma oval, né? Mais baseada em cores. Esses 3 corpos são apenas veículos, que é o termo que se usa para eles na nomenclatura mais espiritual. Veículos. O espírito habita e anima eles, coloca energia neles, mas eles foram programados para interagir com o exterior. O corpo físico com o exterior, né? A temperatura, por exemplo. O astral, o quê? O astral, basicamente, são as nossas emoções, as emoções alheias, que vêm e batem aqui com modos de rádio, e eu sintonizo e respondo a elas. E aos pensamentos, a ideias. Por exemplo, eu estou proferindo ideias pelo físico. Eu falo, o som vibra, vocês ouvem, mas eu estou transmitindo um pensamento.
Uhum. E vai ser decifrado pela nossa parte mental. Eu causo um efeito mental em vocês e vocês em mim. Mas o nosso pensamento coexiste no ambiente, emana, nós emanamos, eu capto e vocês captam, né? Então, esses 3 corpos, se eles não ficarem sintonizados, alinhados pelo Espírito que os criou para habitar nele, ter as experiências aqui, neste mundo tridimensional, ele vai responder. Se não é o meu Espírito, vai responder alguma coisa. É uma ideia que alguém plantou, é um pensamento alheio. Ele foi feito para isso, para que possamos ter experiência e interagir. Mas eu preciso ter minimamente também o meu espírito dizer, olha, ouve mais a mim um pouquinho, senão fica um caos, cada hora você vai para um lado. Cada um diz uma coisa e você responde aquilo. Né? Isso, por exemplo, no tarô tem a ver com a carta 7, né? Que tem 2 cavalos, que é o cocheiro, é o príncipe que tem que orientar, né? O príncipe é o caminho, é o discípulo que está aprendendo a habilidade de controlar os seus corpos indomados, que respondem a qualquer coisa. É o domínio das paixões. As 3 mentes, você trouxe a ideia da mente consciente, a mente inconsciente e uma mente supraconsciente, né? Também é entendido dessa maneira. É preciso haver um alinhamento, né? Geralmente, a meditação significa que você silencia esse processo que chamamos de mente consciente, mas que é uma mente mais egóica, comparativa, parte dos processos de inconsciente como memórias reativas. E aí você apazigua elas e faz o alinhamento. Aí sim, a mente pré-consciente vem e traz uma harmonia. Um pouco mais vasto do que isso que eu estou falando, eu acho, né? É por aí. Sim, obrigada. E o nome do filme, hein? Eu fiquei interessada em assistir. Olha, depois eu vou passar para a Patrícia, porque eu realmente não lembro. Esse filme no Festival de Cinema Francês, eu lembro do ator Karl Merad, que é um ator francês de origem árabe. E Karl Merad. de uma outra atriz novinha. Depois eu vou descobrir o nome do filme e passo para vocês. Mas eu realmente não lembro. É uma comédia, na verdade. Né? Eu passo para a Patrícia e ela passa para vocês. Ótimo. E você estava falando antes sobre a nossa vida, os mesmos acontecimentos. Por isso que a nossa vida ela é sempre igual, porque a ciência mesmo já comprovou que diariamente, né, passa na nossa mente 70 a 80 mil pensamentos diários, e praticamente 90% são os mesmos de 10 anos atrás, 10, né? Então, por isso que eu sempre crio mais daquilo que aconteceu de 10 anos para cá. A mudança, igual você comentou, que a gente faz as mesmas coisas, a gente senta no mesmo lugar, nós agimos como os autômatos, né? Então, nós sentimos essa necessidade. E, a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a querer andar de carro para outras ruas, mesmo que a distância seja maior, e olha, maravilha, porque eu descobri lugares, restaurantes que eu quero visitar, que eu não costumava passar naquela rua, eu conheci locais diferentes, entendeu? Então, a gente perde realmente a oportunidade quando a gente sai da zona de conforto. E age, né? Faça alguma coisa diferente. Aí você falou também do desapego. Eu percebo que o desapego ele pode ser comparado também a uma frase: estar no mundo sem ser do mundo. Eu estou aqui neste planeta, né? Mas eu não sou daqui, porque na realidade é isso mesmo, nós não somos daqui. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu posso sim ter uma mansão de 40 quartos, eu posso ter 50 carros, eu posso ter um jatinho particular, eu posso, mas lembrando que necessário se faz com que eu me espiritualizo, que eu esteja conectado, que eu já esteja numa fase mais adiantada. Por quê? Porque eu não preciso ficar igual o Buda, vestir só um lençolzinho assim, ó,
e morar lá num casebre. Não, mas se isso me faz bem, por que não? Porque nós estamos aqui para alcançarmos a iluminação. Claro, não tem problema nenhum, com nenhum conforto material, nenhuma riqueza, isso não tem problema nenhum, não. Né? O desapego, na verdade, é desapego daquilo que te prende. É quando você diz assim, eu só encontro o meu valor e minha importância pelaquilo que me define, pelaquilo que eu tenho. Pode ser uma coisa material, eu tenho esta casa maravilhosa, tenho esta casa pobre, mas eu me defino por aquilo. Eu me defino, eu sou apegado, olha, eu tive uma infância horrível, eu apanhei muito, olha, eu passei fome. Mesmo que seja um relato verdadeiro, é a sua história, muitas vezes você só encontra o seu lugar no mundo, o seu valor, por causa dessa história. Quer seja linda, quer seja de sofrimento. É como se fosse uma identificação com a função. Né? Você está ali, eu sou isto. Você vira um objeto. Você fala, preza, entroniza. Quer seja um objeto lindo, quer seja um objeto ruim. Isto é identificação. Isto é a natureza do apego que condiciona e aprisiona a verdadeira essência, a verdadeira felicidade. Quando a pessoa se liberta de a minha essência não é definida pelas coisas, por alguém, não é definida pelo externo, eu não sou definido pelo que eu tenho, pelo que eu não tenho, não sou definido pelo que eu fiz ou não fiz. Quem sou eu? Eu sou isso tudo. E não sou nada disso. Né? Eu posso ser qualquer coisa. Eu não preciso me repetir. Né? Eu fui escasso, pobre até hoje, não tem que ser hoje. Hoje eu posso ser milionário. Né? Tudo é relativo. Mas isso tem que ser redescoberto, porque a nossa mente fica extremamente prisioneira. Um fenômeno que ocorre, por exemplo, são chamadas formas astrais ou formas de pensamentos. Então, vou dizer que todos nós agora comecemos a gerar uma emoção muito grande de raiva. Nós temos uma coligação, nós pertencemos ao mesmo grupo. E, por uma razão, nós temos um inimigo aí. Essa emoção soma. A minha emoção de raiva se soma a sua, se soma dela ali, com ela dela ali, a gente se potencializa. Então, a minha emoção de raiva, que é desse tamanho, agora somada com de todos os outros, tem este tamanho. É muita carga. Essa emoção é projetada e fica no nosso ambiente físico ou fica numa espécie de psicosfera emocional, astral. E eu tenho uma conexão com essa energia. Daqui a pouco, ela vem de volta. Quando ela vem de volta e bate aqui no meu corpo astral, ele responde a ela. Se ela é uma emoção de ódio, eu volto a sentir ódio. Não sei por que, de repente, me deu uma raiva, lembrei logo de fulano. Porque foi a energia astral que voltou e bateu em você. A energia astral que eu gerei, que nós geramos, tem uma similitude com a energia astral gerada por outras pessoas ou por outros grupos. Aí, então, elas se somam. Às vezes, tem energias astrais geradas pelo total da humanidade, ou total de uma nação, ou de uma raça, ou de uma cultura, ou de uma religião. Né? E aquilo fica ali. Se eu tiver qualquer ponto de afinidade com aquilo, eu me sintonizo. E aí, todo dia eu acordo. Né? Olha o fenômeno das massas. Chega aquele cara lá, gente boa, tranquilo, vive no bem, no bom, é o melhor amigo do mundo. Aí ele bota a camisa do time dele, se reúne com a galera no futebol, daqui a pouco ele está com ódio, de ladrão, filho da mãe, vou matar aquele cara, como é que ele roubou o nosso time. Ele olha para o cara do torcida ao lado, que é um ser humano que nem ele. Mas ele está vestindo a roupa do time contrário. Ele ali está imerso numa massa astral, mental também, reforma astral, reforma pensamento, de ódio contra o inimigo. Hoje, o inimigo é time de futebol, mas desde os tempos imemoriais é o país inimigo, é a raça inimiga, é a religião inimiga. E isso nunca se dissipou no planeta. O planeta tem uma esfera pesada de emoções de vítima, culpa, agressão, ódio, preconceitos. E a gente se conecta sem perceber, vira automático. E é gigantesco, é uma massa de energia gigantesca. E quando ela bate em mim, eu sinto, neste momento, eu como criador, os meus veículos estão recriando essa energia. Eu boto mais energia ainda naquilo e engrosso mais ainda os meus vínculos, meus contatos com aquela massa astral, ou com aquela pessoa, ou com aquela egrégora, aquela seita, aquele grupo, aquele ambiente. E nem percebo que estou fazendo isso, mas acho que estou no controle. E o que acontece? Você sente muito poder.
Quantas pessoas você conversa individualmente, elas são banais, tolas. Bota em grupo, elas são poderosas. Vê o fenômeno aí que agora é chamado de bullying nas escolas. O bobão lá, que ameaça o outro, sozinho não faz nada. Mas ele vem em grupo de 4, 5, conta piada, e todo mundo faz junto, ele é poderoso. Essa energia grupal te empodera o ser humano. E ele sente o quê? Poderoso e protegido. Ele não larga daquilo. E ele cria um vínculo de vício, de apego, de repetição. E pensa que está acordado. E pensa que é senhor de si. Ele é um joguete de forças astrais, em parte criadas por ele, em parte criadas por todos, né? Ou por alguém especificamente. Né? E é por isso que, muitas vezes, o caminhante espiritual vai para um lugar mais afastado, como eu falei antes, ele para de entrar em contato. Então, não adianta passei o dia inteiro me jejuando, meditando, não sei o quê, no final do dia eu vou para uma partida de futebol, destilando ódio, eu vou ligar para ver uma luta de MMA. Não combina. Você pode ver que a maioria das pessoas que são muito espiritualizadas, elas podem tudo, elas podem ir a partir de futebol, mas elas mantêm uma postura de não identificação. Se está todo mundo gritando juiz ladrão, ele está assim, não, eu estou aqui para ver o jogo de futebol. Deixa o juiz lá, deixa a mãe do juiz lá. Ele não entra no processo de operação, porque aí aquela energia não cola nele. Agora, se ele não está pronto para isso, ele vai se perder ali. Né? No budismo se fala que, às vezes, um momento de destempero, de raiva, apaga anos e anos de prática meditativa, porque você refaz todos aqueles vínculos que te conectam com aquele. Somos todos viciados. Igual o cara, eu não bebi há 10 anos, tomei um copo hoje, já era. Né? É a mesma coisa conosco no processo de despertar espiritual. Por isso, o orar e vigiar é permanente, por aí vai. Eu gostaria, se tiver tempo, de você falar um pouquinho sobre a forma pensamento. Como é que elas iniciam essas formas pensamento e depois que elas já começam a existir, se elas se tornam consciências ou não? Você pode falar um pouquinho? Posso. A forma pensamento, ela não é autoconsciente. Autoconsciente é o espírito. Né? Agora, o que acontece? Existe uma pseudoconsciência na forma pensamento. Então, por exemplo, vou voltar à analogia do corpo físico. O meu corpo aqui, se aumentar a temperatura da sala, ele vai começar a suar. Ele tem uma espécie de autoconsciência do ambiente. Ele reage com o ambiente. Né? Variou a pressão interna, mais suor, tal. Se você botar a mão na chapa quente, ele tira sem eu pensar. A consciência não pensou. Então, quem olha de fora dá a impressão que foi um ato consciente. É uma pseudoconsciência corporal. Quando temos formas astrais e formas de pensamento, elas às vezes parecem ser conscientes, mas elas são meras repetições de algo já programado. Elas não têm uma resposta original. Elas não têm uma resposta diferente, é sempre a mesma coisa. Quem olha diz, teve uma ação inteligente ali, teve uma atitude, é consciente, mas não é. É apenas uma repetição de um padrão. Então, falando especificamente da forma pensamento, boa parte do que eu falo da forma pensamento pode ser relativa à forma astral. Né? O que é a forma pensamento? Então, vamos dizer assim, eu posso chegar aqui e ter um pensamento. Eu posso falar ele ou não, basta pensar. Eu posso pensar assim, brasileiro é preguiçoso. Uma opinião. Brasileiro é preguiçoso. Baiano é preguiçoso, né? Preconceito enorme contra o baiano, coitado. Mineiro é quietinho. São pensamentos. Né? A Argentina é arrogante. É um pensamento. Está aqui dentro de mim? Não. Está aqui dentro, sim. Tem toda uma parte neurológica, bioquímica, mas eu posso proferir isso em voz alta, mas também eu emano isso. No momento que eu emanei essa forma, pensamento, vou dizer aqui, brasileiro preguiçoso, ela está ali. Então, e como é que funciona aquilo? É a energia. Ela funciona parecido com toda e qualquer energia. Se eu esquentar esse copo d'água, ele tem calor. Se eu não colocar mais energia nele, mais calor, daqui a pouco ele esfria e fica na temperatura do ambiente. Não é? Então, quando eu emano... E essa forma de pensamento, que o brasileiro é preguiçoso, um exemplo, tem como de conseguirmos dissipar ela? Tem, então, mas como é que é o processo de dissipação?
processo de dissipação começa, no primeiro momento, não botar energia. Se eu gerar hoje uma forma brasileira preguiçosa, eu emiti isso. Tem uma certa energia. Eu não pensei de novo isso, aquilo vai se dissolvendo. Some. Né? Vamos dizer que eu pensei com muita força. Estava lá, muito ódio do brasileiro. Né? Eu gerei uma forma de pensamento fortíssima. É como se eu tivesse, em vez de esquentar a água, é impossível, a água vai até 100 graus, mas vamos dizer que eu pudesse esquentar a água a 1000 graus, ela estaria com 1000 graus. Vai demorar mais tempo para esfriar, mas vai esfriar. Então, a intensidade que eu gerei já faz com que ela seja mais duradoura. Mas se eu, apesar disso, não alimentar de novo, ela vai esfriar e vai desaparecer. Só qual é o problema? Eu estou conectado com essa forma que eu pensei. Vamos dizer que eu pensei aqui, nossa, o brasileiro é preguiçoso. Uma vez eu pensei de mim, eu sou uma besta. Não dou certo. Eu não mereço. Né? Não sou um Zé Ninguém. Essa energia vai demorar para dissipar. Eu pensei que muita gente que eu sou um Zé Ninguém, que eu não mereço, brasileiro preguiçoso. Talvez, se eu voltar aqui amanhã de manhã, ela só esteja 10% do que era agora, mas ainda temos 10%. Aí eu que vinha tranquilo, entrei aqui, aí eu entro em contato, sem perceber, sem consciência, né? Com o que ficou de resíduo, que você não vai dar certo na vida. Você não merece. O brasileiro é preguiçoso. Aí daqui a um minuto eu digo assim, eu faço tudo errado, né? Puxa vida, cheguei aqui para arrumar a sala, mas estou com preguiça de arrumar a sala. Aí, quando eu começo a sentir isso, porque a forma de pensamento bateu, e como eu falei, o que são os nossos veículos, eles respondem ao estímulo. O corpo responde ao estímulo físico, o astral responde ao estímulo astral, o mental responde a uma forma de pensamento. Aí eu peguei o resíduo daquela forma de pensamento de ontem, e, de novo, agora eu começo a pensar igual a ontem. Eu não vou dar certo na vida. Brasileiro é preguiçoso. Argentino arrogante. O que eu fiz? Eu botei energia naquela forma que estava quase acabando. Eu esquentei de novo a água. Né? E ela fica mais forte dessa vez. Aí eu volto amanhã, tem mais dela ainda aqui, de novo. Né? E aí, os pensamentos obsessivos, compulsivos do ser humano. Se você pensar que sou apenas eu que estou pensando que a Argentina é arrogante, sou apenas eu que penso que não vai dar certo, imagina que, por acaso, os meus melhores amigos que me unem também pensam, a vida é ingrata, não vai dar certo para a gente. Nenhum homem presta, toda mulher é errada. Né? Eu me uno com essas pessoas. Todos pensam a mesma coisa. Então, não é só o meu pensamento que vem para mim, minha forma de pensamento, vem também dos demais colegas. Né? Se todos os brasileiros pensarem que o brasileiro é preguiçoso, ou dizer assim, a Argentina é arrogante, todos nós estamos gerando. Eu que penso que não, a Argentina é arrogante, agora, em vez de eu tentar expandir apenas com a minha energia, eu entro em energia com 200 milhões de brasileiros pensando que a Argentina é arrogante. Como é que eu vou me livrar dessa força? E toda vez que o meu corpo mental, que não está alinhado com o meu espírito, ele responde automático. Né? Se eu botar isso aqui para esquentar, a água vai esquentar. Se o meu corpo mental aqui, que estou vindo aqui, igual vem o meu corpo físico, entrar em contato com isso, ele responde a isso. Como é que isso se dissipa? Como é que se transmuta? Por um lado, eu preciso alinhar o meu corpo com o meu espírito, porque quando eu alinho o meu espírito, é o meu espírito que emana o tempo todo, e a energia do espírito é universal, ela é imensa. Aí eu não respondo tanto. Quando eu não respondo tanto àquela forma astral ou mental que estava ao redor, eu parei de botar energia nela. Ela começa a dissolver. Ela começa a diminuir. Fica cada vez mais fácil para mim chegar no ambiente e estar tranquilo. Enquanto isso não ocorre, eu tenho que alinhar meu corpo, meus corpos com o espírito, meditar para isso, fazer algumas orações. Aquelas orações que todo mundo faz de proteção, não é proteção apenas porque tem um espírito obsessor ou alguém pensando negativo. Você tem que fazer para blindar você de você mesmo. Você, dos seus hábitos compulsivos de pensamentos, não serve nada. E um detalhe, não é apenas pensamento negativo. Pensamentos positivos também. Porque quando você diz pensamento positivo, assim, eu sou o máximo. É maravilhoso, né? Vai te gerar emoções lindas. Eu sou o máximo. Eu sempre faço tudo muito bom. Eu sou uma pessoa brilhante. Você cria isso tudo.
mas isso te empurra, você também está chegando em qualquer lugar e diz assim, oi, gente, olha eu aí, olha só o que eu faço e aconteço. Isso é irreal. Então, o apego a gerar formas de pensamentos lindas ou terríveis, claro que as terríveis são muito piores. As lindas também têm um perigo, né? Então, a gente dissolve, não repetindo elas. Para não repetir, a gente tem que se alinhar hoje, criar um escudo de proteção contra nós mesmos, deixar de botar energia naquilo, se abster, às vezes, de fenômenos grupais. Não vou lá no lugar onde está todo mundo dizendo ódio, 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 vamos matar, vamos atirar, olha, mandam a mãe do juiz para aquele lugar. Eu não vou a isso, não vou ver certos filmes, né? E alguns trabalhos que existem de dissolução da energia. Uma delas, a famosíssima chama violeta, para quem é versado nesses campos esotéricos. Mas pode ser oração, pode ser meditação, pode ser mantra, certos sons, música de bar, por exemplo, né? Solfejo, tudo isso dissipa. Com um detalhe, lei do livre-arbítrio. Eu dissipo melhor aquilo a qual estou envolvido, foi criado por mim. Eu não dissipo facilmente aquilo que foi criado para os outros. Se a humanidade inteira tem um preconceito contra uma raça, uma religião, e eu também tenho, eu dissipo em algum nível, porque eu estou pertencendo àquele preconceito. Eu tenho preconceito contra aquela raça ou contra aquela religião. Então, eu tenho um certo direito de dissolver aquilo. Mas eu não dissolvo muito o que é a criação do outro. Eu dissolvo melhor aquilo que é meu. Então, aplicar mantras, solfejos, chama violeta, funciona melhor quando você próprio é o criador daquilo. Na psicologia, bom, nem sei se posso falar isso. A psicologia tem isso, sim. Quem mais tem isso? Psicologia, terapia cognitiva comportamental, que tem um método gradual de transmutação e quebra dos vícios e processos mentais a partir de estímulos corretos e desidentificação daquilo. Você encontra isso na terapia cognitiva comportamental, na gestalt terapia, na psicossíntese do Roberto Assalioli, que é uma coisa pouquíssimo conhecida. Roberto Assalioli tem uma obra inteira, uma psicoterapia toda baseada na desidentificação e na força da vontade. Um trabalho belíssimo. Essa palavra aí, essa que você falou, é a mesma coisa de desprogramação? Não. Não necessariamente. A desidentificação, identificação, deixar-se de identificar com aquilo. Eu me identifico com o time tal, né? Eu vejo meus amigos que são torcedores daqui no Rio, por exemplo, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, quando o Flamengo ganha, diz, eu sou campeão. Eu digo, você é campeão? Quer dizer, 11 jogadores foram lá, jogaram bola, se esforçaram, ganharam a partida, mas você é campeão? Por que você, que é um mero espectador, é campeão? Porque ele está identificado. Eu sou Flamengo, eu sou Vasco, eu sou Botafogo. Então, ele coloca em si o que não é dele, porque ele está identificado. A desidentificação é deixar de viver na projeção. E aí você vive no espírito. Eu sou identificado. A projeção é que eu e o Flamengo somos um só, somos campeão contra o jogador que entrou em campo. Isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Isso é desidentificação. A desprogramação atua nessa linha, mas ela fala mais, talvez, de frases, crenças, memórias específicas, né? E a desidentificação pega mais aquilo que você diz de si num sentido mais macro, né? Eu sou isto, eu sou este. Tem um quê aí de crenças que você pode desprogramar, mas eu diria que são coisas complementares, talvez. Doutor, me surgiu uma dúvida aqui a respeito desse poder do pensamento da gente, dessa, como se diz, dessa contaminação que a gente, através dos pensamentos, ou igual o senhor deu esse exemplo aí, dos brasileiros preguiçosos e tal. Então, a partir do momento que a gente emite essa energia, mas aí vamos supor, hoje eu penso desse modo, aí amanhã eu já tenho consciência que está tudo errado. Eu tomo consciência e falo, nossa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter falado dessa forma. Aí eu, naquele mesmo ambiente, né, onde que, como se diz, está pairando aquela energia. Mas se eu chego e falo tudo ao contrário, vamos supor, no poder da minha mente, eu falo, gente, eu fui injusta, brasileiros são guerreiros, brasileiros são merecedores, e
e etc. Aí, através desse meu pensamento, eu consigo estar dissipando essa energia ruim que ficou no ambiente, ou ainda preciso de mais, vamos supor, orar, a gente sabe, ou só o pensamento mesmo, que eu emiti o contrário do outro, resolve. Não, perfeito. Olha que interessante, né? Seu exemplo é muito legal. Você tem um momento lá que você gera um pensamento e uma emoção, né? E às vezes um comportamento também. Você pode ter gritado, falado, sei lá. Mas você teve aquilo naquele momento, gerou toda uma forma de pensamento, uma forma astral, gerou uma atitude, gerou uma memória. Poucas horas depois, talvez no dia seguinte, você olha e, caramba, não era nada disso. Naquele momento que você diz não era nada disso, você mudou de estado interior. Ali, se você antes tinha medo, tristeza, raiva, o que fosse, agora você tem outra atitude. Talvez até de arrependimento, tem uma emoção de arrependimento. Mas você pulou de estado. Nesse novo estado, você está gerando o quê? Um pensamento e uma emoção diferentes. Vamos dizer assim, positivos. Talvez você, pela força do seu arrependimento, que é uma emoção, você gera isso com bastante intensidade. Então, como se talvez ontem você tivesse tirado uma coisa difícil aqui, uma forma pensamento, uma forma astral pesada, que você não quer mais, ela tem esse volume de energia, mas hoje você gerou outra, e por conta da sua consciência, do seu arrependimento, um volume muito maior. E as duas fazem efeito. No meio circundante, nos outros que têm afinidade, ou em você próprio. Mas só que essa está muito mais poderosa, e neste momento em que você tem um arrependimento, o seu veículo, seus veículos, estão sintonizados com essa e não mais com essa. Então, essa não vai fazer o mesmo efeito, porque você mudou de estado mental. Quando você muda de estado mental, significa que aqui agora, o teu pensamento, o teu corpo mental, o teu corpo astral, vão responder um novo padrão, esse do arrependimento. Então, essa energia de ontem, ainda que ela esteja se dissipando, ela não vai encontrar um receptor aqui, né? Você não vai responder a ela, porque ela já foi. E ela vai se dissipar, porque você não gerou um novo pensamento. Você está gerando agora. E esse você vai começar a alimentar e vai crescer. Então, ela se desfaz assim, principalmente porque você gerou isso logo em seguida. Mas você pode orar, você pode comandar. Essa energia que particularmente foi criada por você, mesmo que ela já esteja circulando no ambiente, você pode comandar que ela se dissipe, que ela se dissolva. Você pode, ela está ligada a você. Você comanda ela. Então, você pode orar e dizer que essa energia se dissipe, que aquilo que eu gerei, que hoje eu não geraria mais, que isso não prejudica ninguém, né? Eu desfaço, descrio o efeito negativo, a imagem negativa gerada por mim. Não quero que ninguém sofra por isso. Você pode requalificar a energia gerada. Então, por um lado, você mudou, isso já é mais do que suficiente, mas você pode intencionalmente dizer que isso se desfaça, que isso seja purificado. Você pode usar uma oração, chama violeta, apenas visualizar uma história diferente. Se você visualizou alguém sendo punido, agora visualiza essa pessoa bem, sendo agraciada. Isso desfaz. E outras técnicas também. Obrigada. Muda a polaridade, né? Você pode mudar a polaridade na hora da transmutação. E aí você leva a vibração contrária. Sim, sim, sim. Tem algumas linhas espirituais antigas, muito antigas, né? Você aprende assim a trabalhar o que esteja o máximo possível consciente no momento agora. Quando você treina isso, o tempo que você demora a perceber, caramba, eu tive uma reação equivocada, uma reação indesejável, uma reação automatizada, é quase instantâneo. Uma pessoa normal, às vezes, nossa, agora que eu estou me tocando, que ano passado eu fiz uma coisa que eu não devia. Quando você trabalha para trazer essa consciência cada vez mais presente, esses tempos são cada vez mais curtos. Às vezes, quase que no segundo, falei de uma forma meio grosseira. Ou eu gerei um pensamento de raiva para alguém que não era para gerar. Aí, nessa hora, você dá um comando. Eu desfaço isso. Tem gente que fala assim, eu desfaço. Eu corto.
você comanda que aquilo Certo, chega certo, da pessoa, certo. a energia, né? Isso algumas pessoas têm difundido isso. Isso é muito antigo, tá? Isso não é coisa de escola espiritual, de Grécia antiga, né? Mas algumas pessoas difundem isso como, olha, eu criei um método aqui para desfazer pensamento negativo. Não tem nada de novidade. Tudo coisa lá da época do Pitágoras, né? Ok? Fantástico, maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Merece palmas. Ê! Muito obrigado. Estamos gentis. Amados, eu vou deixar no nosso grupo 10 perguntas para nós e vamos deixar essa palestra, Gideon, eu posso deixar gravada e passar para elas depois? Teve alguns alunos que não puderam assistir, tá? Pode sim, sem problema nenhum. Beleza. Então, nós vamos fazer algumas perguntas do tipo assim, por que é importante trazermos esse estado de agora, essa presença de agora? Por que é importante observar o outro sem julgá-lo em relação a mim? O que esse julgamento quer dizer em relação ao outro? O que tem dentro de mim? A necessidade de ser aceito muda quem eu sou? E isso está me limitando? Então, eu vou fazer algumas perguntas para instigá-las nesse sentido, tá, doutor? E se tivermos alguma dúvida, a gente pode te chamar rapidinho para pelo menos trazer um áudiozinho para nós, se possível? Pode, se precisar. Tá, perfeito. Me manda que eu comento e você depois compartilha. Maravilhosa a sua contribuição, muito obrigada por trazer tanto conhecimento para nós. É uma forma muito interessante de fazermos esse tipo de encontro, assim, porque ajuda a expandir e a trazer também muitas ideias para a nossa vida e para a nossa realidade. Então, estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, doutor, e ter nos trazido tanto conhecimento. Muito obrigada. Gratidão infinita. Eu que agradeço, oportunidade maravilhosa. Gratidão a você e vocês todos. Obrigada. Muito obrigado. Queridas, então, uma boa noite a todas. Boa noite, Paty. Agradeço Boa de noite, coração. doutor. Gratidão, viu? Boa noite. A gente continua lá no nosso WhatsApp. Um beijo grandioso. E amanhã nós vamos fazer uma meditação, uma reprogramação de desapego e, quem sabe, de desidentificação, né? Vamos tentar achar algo nesse sentido para nós. Namastê, tudo de bom a todos. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijos.